Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do PodMed, o podcast da Faculdade de Medicina de Botucatu. E hoje o assunto em pauta é o câncer de pele. Nós estamos vivendo o Dezembro Laranja, que mobiliza as pessoas a poderem buscar mais informações, buscar a conscientização, e a prevenção em relação ao câncer de pele, um câncer que infelizmente afeta tanta gente no Brasil e também no mundo. E para tratar desse assunto tão relevante, a gente tem como convidadas a professora doutora Ana Carolina Miola. Ela é médica dermatologista e professora assistente doutora do Departamento de Infectologia, Dermatologia, Diagnóstico por Imagem e Radioterapia aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu. Professora Ana, bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, tudo bem? E com você? Vai ser um prazer estar aqui hoje conversando um pouquinho sobre câncer de pele, um tema tão relevante para a população. O bate-papo vai ser bem legal. E também aqui ao lado da professora Ana, temos a doutora Isabelle Mazeto Bonini, também médica dermatologista, médica contratada do Serviço de Dermato do nosso Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Doutora Isabelle, bem-vinda também, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. A gente quer saber, logo para começar o bate-papo, por que o câncer de pele ele é tão comum entre as pessoas? Bom, acho que para começar, o maior órgão do corpo humano é a pele. Então, naturalmente, a gente espera que o câncer de pele já seja o mais comum dentro da população, Uma área toda, cheia de células, A gente sabe que os cânceres, de qualquer sítio, eles surgem por conta da proliferação de células desordenadas. E na nossa pele não seria diferente. Então, são células da nossa pele que crescem desordenadamente. Então, se a gente tem muitas células cutâneas, muitas células na pele, consequentemente, maior a chance de câncer de pele. Somado a esse fato, os cânceres de pele mais comuns, que correspondem aí a 95% dos tipos que a gente tem, eles estão relacionados com algum grau de exposição à radiação ultravioleta. E como a radiação ultravioleta a gente consegue expor a nossa pele como um todo, mesmo com camiseta, manga curta, a gente vai ter a área dos braços exposta, a gente vai ter o rosto exposto, as pernas expostas. Se a gente estiver num ambiente como uma praia, piscina, o corpo todo exposto. Então, somado ao fato da pele ser o maior órgão do corpo humano, a gente também tem uma grande exposição ao principal fator que causa o desenvolvimento do câncer de pele, que é a radiação ultravioleta. Então, somando esses dois fatores, a gente chega à conclusão de que a maior neoplasia da humanidade realmente é a que bate aí em prevalência, em incidência, que a gente vai encontrar em maior quantidade na população. Agora, doutora Isabelle, se existe mais de um tipo de câncer de pele, quais são os mais comuns e o que acaba diferenciando um do outro? Sim, então os principais tipos que a gente tem são o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma. Os carcinomas basocelular e espinocelular, nós também chamamos de câncer de pele não melanoma. Eles são os mais comuns no mundo inteiro e muito relacionados com a radiação ultravioleta, a radiação do sol, como a doutora Ana falou. E eles podem ter ou não o potencial de espalhar para o resto do corpo, de enviar metástases. Já o melanoma, ele é um câncer que, apesar de mais raro, ele é mais grave, E ele pode aparecer em qualquer fase da vida, pode aparecer até em crianças, não só em quem se expôs ao sol a vida inteira. É claro que a maior exposição à radiação solar aumenta a chance, mas em alguns casos, por alterações genéticas, ele pode aparecer em pessoas mais novas. Então, nesses casos, tem também situações genéticas que podem levar a pessoa a desenvolver esse tipo mais grave, Exato. Perfeitamente. Muitas pessoas entendem só a exposição ao sol que pode trazer risco para a pessoa desenvolver câncer de pele. É isso mesmo ou não? É mito ou verdade isso? É verdade, mas não é a mais pura verdade. Na verdade, como a gente tem os tumores cutâneos não melanoma, que são esses que a Belle diferenciou super bem dos melanoma, eles têm comportamentos diferentes, inclusive entre si. A gente tem o carcinoma basocelular, que é o mais comum, é o que a gente mais faz, diagnóstico dos três. Ele é um tumor que está relacionado à exposição solar, mas uma exposição solar intermitente e intensa, não necessariamente aquela exposição solar de todos os dias.
O carcinoma espinocelular, ele já vem para um outro contexto. É o contexto da exposição contínua ao sol sem proteção solar. Então, o que a gente vê na prática, no nosso consultório, aqui nos ambulatórios, os pacientes com carcinoma espinocelular são os nossos pacientes mais idosos, né? Trabalhadores rurais, que trabalharam aí desde a infância ou da adolescência na lavoura, com exposição solar contínua, muitas vezes até hoje, e aí eles apresentam esse tipo de câncer de pele, né? O carcinoma basocelular tem essa relação com exposição mais intermitente, mas já pode ter alguma síndrome genética, algumas alterações genéticas relacionadas que aumentam o risco de desenvolver esse tumor ou mesmo de fazer esse diagnóstico de tumores cutâneos, né, de carcinoma basocelular, até numa idade mais precoce. Já o melanoma, ele está relacionado também à exposição intermitente muito intensa, muitas vezes com histórico de queimaduras solares, mas tem uma base genética, então a gente tem mutações genéticas muito importantes. De qualquer forma, a gente não consegue fazer para toda a população exames genéticos que consigam garantir. Você tem um risco de ter melanoma, não se expõe ao sol. Você tem um risco de ter carcinoma, não se expõe ao sol, né? Então, né, acaba que a radiação ultravioleta, que a exposição solar, torna-se o nosso principal foco de ação. E por isso a gente trabalha tanto na questão da proteção solar. Mas não é só isso. Na verdade, tem todo um contexto associado. A pessoa mais clarinha, ela está mais exposta ao risco de desenvolver o câncer de pele? Tem Sim. alguma ligação isso? Sim, com certeza. Então, na dermatologia, nós usamos os termos fototipos de Fitzpatrick, que é uma classificação sobre como a sua pele reage à exposição ao sol. Então, se você se queima fácil e nunca bronzeia, ou se você nunca se queima e fica bronzeado facilmente. Naturalmente, as pessoas que se queimam facilmente, né, ficam só vermelhas e acabam não se bronzeando, elas têm maior chance de ter o câncer de pele por causa de alterações genéticas que a radiação ultravioleta vai causando ao longo dos anos de exposição, né? Então, pessoas com a pele muito clara, com olhos claros, cabelos loiros ou ruivos, elas têm maior chance do que uma pessoa morena, uma pessoa negra, de desenvolver câncer de pele. Isso é um pouco menos verdade para o câncer de pele melanoma, que, como nós dissemos, ele não necessariamente tem a ver com exposição solar, apesar de poder ter também, mas pessoas negras também podem ter o câncer de pele melanoma, apesar de terem menos carcinomas. Perfeitamente. Falando em prevenção, o protetor solar sempre surge como protagonista, né? E qual que é a forma correta de escolher e aplicar o protetor para realmente garantir proteção? Bom, o primeiro passo, né, a gente tem hoje no mercado vários tipos de protetor solar. O ideal é que seja no mínimo fator 30, né? Atenção, essa dica é importante. Super importante. É no mínimo fator 30, mas lembrando que quanto maior o fator de proteção, melhor a proteção, mais adequada. A gente tem a questão da quantidade também, que eu vou falar um pouquinho depois sobre isso, que é extremamente importante. Mas o primeiro passo é olhar o fator de proteção. Um segundo passo que eu recomendo é pegar produtos de procedência, né? De preferência de marcas já conhecidas, não precisa ser o mais caro, né? Acho que isso é extremamente importante. Não precisa ser o mais caro, mas é interessante que seja uma marca padronizada, para a gente garantir que aquele fator 30 seja realmente fator 30. Né? A gente já vai ter variação da aplicação, se aplicar menos vai proteger menos, então é importante que seja um bom protetor solar, não necessariamente o mais caro que tiver no mercado, né? Um outro ponto é a questão da aceitação. Tem gente que acha que o protetor às vezes é muito melado, né? E acaba não utilizando. Protetor mela meu rosto, ou eu tenho barba, ou ele arde, né? São fatores. E aí, para de usar protetor solar porque eu tenho alergia. Essa é a grande queixa. Eu tenho alergia, arde meu rosto. Né? Não é todo mundo que tem alergia, de fato. Às vezes é só um desconforto. É só um desconforto. E às vezes apenas a troca de marca, né? A troca do veículo já resolve o problema. Então, esse é um ponto extremamente importante para escolher um protetor solar. Lembrar que não é, né, uma ciência matemática, não é 2 e 2 são 4. Muitas vezes você vai ter que testar outras marcas para chegar ali naquela marca adequada, no veículo adequado. A gente tem creme, a gente tem sérum, a gente tem gel. E às vezes a gente se adapta mais com um do que com o outro. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da aplicação é lembrar de fazer reaplicação ao longo do dia, né? Que é um ponto difícil, mas que a gente precisa fazer. Caso a exposição solar seja intensa, o ideal é que essa reaplicação ocorra a cada 3 horas,
né? E caso a exposição seja intermitente, então, pegar carro, sair na hora do almoço, voltar ao trabalho, 2 reaplicações são suficientes. Uma reaplicação antes da hora do almoço e uma reaplicação ali no meio da tarde para o retorno, elas já vão ser o suficiente para a gente ter uma proteção adequada. E aí, em relação à quantidade, a gente tem a questão para o rosto da regra dos 3 dedos. Então, cada dedo a gente passa uma quantidade de protetor solar ao longo dos 3 dedos e cada dedo vai ser responsável por uma área do rosto. Então, aqui na testa, outra parte do dedo vai pegar metade do rosto e a outra parte a outra metade. E para caso de exposição corporal, aí a gente usa a regra da colher de chá. Então, mais ou menos a quantidade, né, na palma da mão de uma colher de chá, ela vai ser suficiente para uma área corporal. Então, uma colher de chá para o braço, uma colher de chá para o outro braço, uma colher de chá para a região da frente do tronco, para as costas, para as pernas e assim em diante, né? E isso é importante. Às vezes a gente acha que está passando a quantidade adequada, né? Só colocando as gotinhas ali na mão, espalhando, mas na verdade a gente não está. E aí a gente não tem a garantia do fator de proteção que a gente tem escrito no protetor solar, que é tão importante, né? E em termos da reaplicação, hoje em dia, nós temos várias opções que são muito mais tranquilas para garantir a reaplicação. Então, muitas vezes as pessoas reclamam, especialmente as mulheres que usam maquiagem, como é complicado de reaplicar ao longo do dia. Vai ter que tirar toda a maquiagem para reaplicar. Mas hoje em dia, nós temos várias opções de pó com protetor, com cor, que você pode usar para fazer a reaplicação. Não é o ideal para a primeira aplicação do dia, porque a cobertura não é tão boa quanto em creme, mas é interessante. E, especialmente para pessoas que não gostam muito da textura, temos várias marcas hoje com opções em spray. Então, para passar para o corporal, é muito bom, muito mais fácil, muito mais agradável, mais fácil das pessoas aderirem. Me ocorreu agora uma situação, porque você tem algumas atividades onde a pessoa acaba, de maneira mais permanente, contínua, exposta ao sol. Você pega aí um carteiro que está o dia inteiro para cima e para baixo na rua, outras, pessoal que trabalha em lavoura. E existe algum tipo de política pública que faça com que o empregador forneça o protetor solar como algo que vá proteger o trabalhador? Existe alguma coisa nesse sentido aqui no Brasil? Existe, na verdade, acaba sendo como se fosse um EPI. Exato. Né? Então, um equipamento de proteção individual. Uhum. Então, é necessário, inclusive, né, se o empregado ele não recebe do empregador, ele tem o direito de cobrar, né? Eu já dei aula, palestra de câncer de pele para várias empresas, e geralmente as empresas já adotavam mesmo, né? Elas vão ter um protetor solar, que geralmente é um protetor solar padrão, né? Não vai ser individual para cada funcionário, mas ele fica disposto para que todos possam utilizar, né? E assim como a roupa também, o uniforme que vai ter, né? Filtro solar, que a gente fala, né? Roupas com filtro solar, com proteção ultravioleta, que também são fornecidas, devem ser fornecidas pelo empregador para o empregado e ele deve cobrar. A questão do protetor solar, e inclusive esse era um dos motivos que algumas empresas me chamavam para apresentar a aula, é que muitas vezes a gente precisa também da conscientização, né? Então, o empregador fornece o protetor solar, mas o empregado não se nota da importância. E aí, a parte da educação mesmo, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Educar, conscientizar quanto ao uso adequado, quanto à proteção solar, proteção física, que a gente vai falar mais para frente. Então, é importante, sim, existe e precisa ser cobrada se não está sendo exercida. Em termos de prevenção, que outros cuidados simples que a pessoa deve tomar para poder evitar de desenvolver um câncer de pele? Acho que evitar, aquela regra bem antiga ainda é válida, de evitar a exposição nos horários de pico, que são Que horários são? Entre as 10 e as 4 da tarde, porque é quando a gente tem a maior incidência dos raios ultravioleta do tipo B, que são os mais importantes na carcinogênese, na formação dos cânceres de pele. Além disso, usar roupas compridas, com ou sem proteção UV, se possível, com proteção, que hoje já tem várias marcas fornecendo, é bem interessante. O uso de chapéus, que eu sinto que na população brasileira ainda é pouco usado e deveríamos usar mais, porque nós moramos num país tropical que tem uma incidência de sol muito grande. Mesmo aqui em Botucatu, a gente tem vários dias nublados, as pessoas acham que está super tranquilo, mas não, a gente tem uma incidência solar alta. Uso de óculos de sol, que é a melhor maneira de proteger a região periocular, que muitas vezes as pessoas não usam o protetor solar nessa região por ardência dos olhos, né? Então, acho que essas são as medidas principais.
Agora, quais são os principais sintomas ou sinais que podem acender uma luzinha amarela que faça com que a pessoa passe a se preocupar, procurar um médico? De que maneira que começam os primeiros sinais que ela pode estar desenvolvendo câncer de pele? Tá. Acho interessante a gente voltar naquela divisão lá do começo, né, dos tumores de pele não melanoma para os melanoma, porque eles são um pouquinho diferentes, tá? No melanoma, a gente tem a regra do ABCDE, né? Então, no A, a gente tem assimetria. Então, manchas que são assimétricas, ou seja, são tortinhas, elas não são redondinhas, elas têm a borda irregular, são manchas que têm um sinal de alarme importante. O B são as bordas, né? Então, essas bordas muito irregulares, né? Elas não são redondas, elas não são uniformes. Isso é um sinal também de alerta para os pacientes. O C são as cores, né? Então, manchas que têm multiplicidade de cores. Então, a gente tem coloração preta, coloração acastanhada, coloração marrom, às vezes áreas sem cor no meio de tudo isso, são manchas que devem chamar a atenção também, né? O D é o diâmetro. Então, quando a gente passa aí de 6 milímetros, né, basicamente passou de meio centímetro, é uma lesão que chama atenção, e o E é a evolução. Notou que essa lesão mudou ao longo do tempo? Uma lesão que era uma manchinha preta, pequena, que eu sempre tive, mas que de repente ela aumentou, de repente ela ganhou cores, de repente ela ganhou uma borda irregular. Todas essas são sinais de alarme para o melanoma, né, e isso tem que acender um sinal de alerta vermelho. Por quê? Porque o melanoma é o que mais tem potencial, né, de disseminação, de metástase, né, que são quando a gente tem a implantação do câncer em outras áreas do corpo e que tem maior mortalidade. Quando a gente fala dos tumores não melanoma, aí a gente está falando das lesões que são feridas, né, que geralmente não cicatrizam sozinhas, que elas surgem espontaneamente, mas não cicatrizam sozinhas. Às vezes, o paciente acha que surgiu por algum trauma, né? Uma espinha que não cicatriza. Então, uma espinha que não cicatriza pode ser um câncer de pele, o ideal é que seja vista. Uma lesão, é muito comum o pacientinho que é um pouco mais velho, que às vezes tem galinha. Eu tomei uma bicada de uma galinha aqui na perna e nunca mais cicatrizou. Na verdade, não, provavelmente pode ser um câncer de pele. Então, lesões basicamente que não cicatrizam ou lesões que surgem e aí demoram mais de 2 a 3 meses para regredir, são lesões com sinal de alerta, principalmente nas áreas expostas. Lembrando que o melanoma não necessariamente está nas áreas expostas, né? Então, surgiu a ABCDE, está no tronco, mas eu não tomo muito sol. É uma lesão suspeita, precisa ser avaliada. Agora, quando o paciente imagina que possa ter alguma coisa e procura o dermatologista, esse exame para detectar se é câncer ou não é um exame simples? Como que é isso? Sim, é um exame clínico mesmo. Então, a nossa avaliação geralmente é uma consulta dermatológica, nós avaliamos o corpo inteiro e ao avaliar as lesões, as pintas, nós usamos um aparelho, todo dermatologista tem, um dermatoscópio, que é basicamente um jogo de lentes com luz para aumentar a visualização e tentar enxergar se ele está profundo ou não. E com essa dermatoscopia, nós conseguimos procurar sinais que sugerem que aquilo seja um câncer de pele e que indique o tratamento. Então, é extremamente simples. Muitos pacientes chegam perguntando se não tem um exame de sangue que possa ser feito. E, infelizmente, não tem um exame de sangue para determinar se a pessoa tem um câncer de pele. É realmente um dermatologista treinado, avaliar o corpo inteiro, olhar todas as pintas, as lesões, até couro cabeludo, olhar no meio do dedo dos pés, para procurar lesões. É um exame bastante minucioso. Minucioso, então. Porém é um exame clínico. Sim. E assim como qualquer outro tipo de doença, né, quanto mais cedo você procura um médico, né, a evolução é melhor, né? Sim. Né? Importante lembrar, porque a gente fala muito, o melanoma causa metástase e tem maior mortalidade. Mas o carcinoma espinocelular também pode causar metástase. E o basocelular, né, que é o outro tipo de tumor não melanoma, ele não costuma dar metástase, mas ele cresce no lugar onde ele está. E geralmente ele vai acontecer em áreas expostas ao sol, como o rosto. Então, uma lesão dessa perto dos olhos, se a gente não faz o diagnóstico precoce, significa que a gente vai precisar de uma cirurgia mais mórbida. Então, existem pacientes que às vezes perdem mesmo, né? A gente tem que fazer, às vezes, a enucleação, que é a retirada, né, do olho naquela região, se for uma lesão muito
muito avançada. Tem paciente que perde a área da cartilagem do nariz, né? Então, é importante que a gente faça o diagnóstico precoce, porque tirou logo no começo, é uma cirurgia simples. Tirou num estágio mais intermediário, às vezes a gente vai precisar de um retalho, um enxerto, que já é uma cirurgia mais complexa. E aí, nos casos avançados, muitas vezes a gente tem que fazer cirurgia com controle de margens para garantir que tirou tudo, né? Porque senão existe o risco de voltar, nesses casos, principalmente nesses casos mais avançados, e muitas vezes cirurgias que aí vão envolver equipe de cirurgia plástica, de cirurgia de cabeça e pescoço, porque eles vão ficando maiores, né? E para cada tipo de câncer é um tratamento diferente? Geralmente, nós avaliamos pela dermatoscopia a profundidade. Alguns tipos de carcinoma basocelular e espinocelular, quando eles estão bem iniciais e superficiais, nós podemos tentar um tratamento clínico, seja com o uso de uma pomada que mata as células cancerígenas, ou com a criocirurgia, que é o uso de nitrogênio líquido para queimar a região. Mas o mais comum é nós fazermos a cirurgia. E isso para todos os outros tipos de câncer de pele. E a cirurgia é um procedimento relativamente simples. É muito comum os pacientes ficarem extremamente preocupados, mas ela é realizada com anestesia local, né? O paciente não precisa estar de jejum, não precisa suspender as medicações em uso, não fica internado, né? Então, é um procedimento relativamente simples. Ele vai embora no mesmo dia, com as orientações. E os pacientes acabam tendo muito medo, mas é algo que a gente... Nossa, fazemos muitas cirurgias toda semana, né? E a gente está tentando conscientizar de quão tranquilo é para os pacientes para não fugirem disso e a lesão não crescer, não infiltrar. Sim, porque geralmente é um medo que eles têm, né? E a cicatriz, a questão estética, né? Tem tudo isso. Na maioria das vezes, é uma cirurgia pequena que a gente não vai precisar de sedação, anestesia geral. 99% das nossas cirurgias são sem sedação. Sim. Hoje, aqui na faculdade, no HC. E são cirurgias que muitas vezes vão demandar retalho, demandar enxerto. A gente tem que lembrar que sempre a gente vai pensar na cura, né? Porque a cirurgia, hoje, é o tratamento que tem as maiores taxas de cura para todos, né? Principalmente nos casos iniciais. Então, a gente tira com um pouco de pele a mais para garantir que a gente tem o que a gente chama de margens livres, que aí é o médico patologista que vai ver na lâmina, no microscópio, se realmente tirou tudo, se precisa reabordar ou não, né? E aí, a partir do momento que a gente tirou naquela quantidade necessária para isso, a gente vai pensar no fechamento. Então, primeiro ponto, sempre pensar na cura. E o segundo ponto é que aí a gente vai pensar no fechamento da forma mais estética possível. Na grande maioria dos casos, a gente tem bons resultados estéticos. Claro, fica uma marquinha, uma cicatriz ali, mas é melhor uma cicatriz agora de uma lesão pequena do que você realmente perder parte do seu rosto, né? Parte de áreas nobres da sua face, se você deixa avançar. Então, é muito importante perder um pouco o medo desse procedimento, que ele é um procedimento, se bem conduzido, se realizado por pessoas treinadas, um procedimento que tem alta taxa de sucesso. O nosso serviço aqui, né, de dermato, né, como é que está o atendimento? Qual que é o perfil do público que é atendido aqui? Fala um pouquinho do serviço para a gente. Bom, nós atendemos aqui mais de 20 cidades, né? Nós recebemos, inclusive, pacientes de serviços secundários que eventualmente não conseguem dar conta, né? Já que nós somos um serviço terciário. Atendemos pessoas de qualquer classe socioeconômica que são enviados tanto pelo serviço de atendimento primário, as unidades básicas de saúde, como pelos serviços secundários, os AMES ou outros hospitais das regiões, né? E pacientes com todos os tipos de câncer de pele, entre outras dermatoses, lesões pré-cancerígenas, né? Então, é muito comum nós falarmos para os pacientes, nós avaliarmos que eles têm queratoses actínicas, que são lesões pré-câncer, que elas têm o potencial de evoluírem para o câncer de pele. E nós temos pelo menos 5 períodos na semana em que são realizadas cirurgias de câncer de pele toda semana no nosso serviço, tanto aqui no ambulatório da dermatologia, aqui na Unesp, como no Hospital Estadual de Botucatu, mas todos pela nossa equipe mesmo. Nós temos vários dermatologistas que são especializados em cirurgia dermatológica e temos também uma cirurgia plástica na nossa equipe para conduzir todos esses casos, né? E os residentes, os alunos que trabalham juntos. E acho que câncer de pele, eu acho que é fácil o que a gente mais atende,
no nosso ambulatório hoje. Como esperado, né? Sim. É uma das dermatoses mais comuns, assim como é é a neoplasia mais comum. Acho que, em média, nós fazemos de cerca de 30 a 40 cirurgias por semana. Então, é um volume cirúrgico bem grande. Considerável, né? Considerável. De alta, média complexidade. Poucos de baixa complexidade, porque esses, a maioria, os AMEs acabam filtrando, os hospitais menores acabam fazendo. Então, são cirurgias mais complexas que a gente faz aqui, né? E também, ao longo, né, dos ambulatórios, se a gente faz o diagnóstico de uma lesão que possa ser suspeita, por exemplo, de melanoma, né? Nossa ação, ela é imediata. Lesão suspeita de melanoma, nós retiramos ali no mesmo dia, né? Pra gente poder fazer o estadiamento, que seria uma avaliação mais completa desse melanoma, para avaliar quais são os próximos passos, né? E as outras lesões, a gente geralmente faz avaliação clínica, caso seja necessário, porque nem tudo a gente consegue olhar. O exame clínico, ele nos traz aí 90% de certeza do diagnóstico. A gente tem o dermatoscópio para aumentar essa eficácia, né? Mas a gente tem que pensar que alguns casos são mais difíceis. Em localização de áreas nobres, a gente também pode recorrer à biópsia. Então, nós também fazemos a biópsia dessas lesões. O setor de patologia faz a avaliação histológica para ver se é realmente câncer de pele, se não é, qual é o tipo de câncer de pele. E aí, né, num retorno seguinte, a gente dá a conduta, se vai ser cirúrgico, se vai ser não cirúrgico, né? Qual tipo de cirurgia fazer o planejamento do procedimento. Agora, professora Ana, dentro do Dezembro Laranja, tem uma ação que já é bastante tradicional no país, que é a campanha nacional de prevenção, né, de combate ao câncer de pele, onde a população tem a chance de poder buscar os serviços, passar por uma avaliação, né, e depois, no caso de ter alguma alteração, ser inclusive encaminhada para os hospitais para ter um acompanhamento devido aí. E dia 13, né, vai acontecer a campanha, e a senhora parece que é uma das coordenadoras, está na coordenação, né? Fala um pouquinho então dessa ação, por favor. Eu sou suspeita para falar, apesar de ter sido coordenadora a primeira vez esse ano, sou suspeita para falar. Para mim, é um dos dias mais importantes, né, desde a minha época de residência, pela importância de fazer o diagnóstico precoce em pessoas que muitas vezes não têm o acesso fácil. Aqui em Botucatu, a gente ainda tem um acesso relativamente fácil a médico, mas em outras áreas não é assim tão fácil, né? Muitas vezes não tem o especialista. Já tive a oportunidade de fazer algumas viagens em outros estados, voluntárias, que não tinha dermatologista. A situação é bem diferente. Nunca viram um dermatologista na vida, né? Então, a campanha nacional, ela permite o acesso, né, à população. Mas mesmo aqui, nós temos a Faculdade de Medicina, nós temos um serviço, né, de saúde adequado dentro do possível, mas mesmo assim a gente faz questão de participar, né, de ter o nosso ponto de atendimento que fica aberto para toda a população, né? Nós fazemos esse exame minucioso que a Bélia falou, avaliação das palmas e das plantas, porque a gente pode ter melanoma na palma e na planta dos pés, avaliação do couro cabeludo, avaliação de todo o corpo, independente da idade, independente do sexo, independente do grau de exposição solar. A nossa ideia lá é fazer a triagem dos casos suspeitos. Isso acontece, né, no Centro de Saúde Escola todos os anos. Esse ano vai ser no dia 13 de dezembro, começa às 9 da manhã, né? Nosso atendimento termina às 15 horas. Todos os pacientes que chegam vão ser atendidos e vão ser orientados também. Caso a gente faça diagnóstico, a gente vai dar a conduta, né? Como que nós vamos fazer aí o manejo desses pacientes, né? Então, eles não vão ter o diagnóstico e vão para casa, eles vão ser absorvidos dentro do possível aqui pelo serviço para fazer o acompanhamento. Isso para os pacientes que têm suspeita de câncer de pele, né? Caso tenha suspeita de outras doenças de pele, nós não conseguimos absorver, tem que ser pelas vias normais mesmo. Mas nós fazemos a avaliação completa da pele para achar câncer de pele. A nossa ideia é essa, e achar, né, aquele câncer de pele pequenininho, de 2 milímetros, de 1 milímetro, que às vezes ficaria 2 anos, 3 anos para ser feito o diagnóstico, né, até ser uma lesão perceptível pelo paciente, né, e principalmente melanoma. Acho que, né, o rastreio de melanoma, a identificação de lesões precoces, que, né, a gente consegue dar uma qualidade melhor de vida para o paciente, diminuir o risco de metástase, é o nosso grande desafio do dia. Esse é um dia muito querido pra gente. Eu sou. E para a população também, porque eles vão em peso. Sim, sim. É um dia que nós, da equipe do departamento da dermatologia, os residentes, nós fazemos esse trabalho voluntário. E é muito, muito significativo pra gente. Inclusive, no ano passado, nós
achamos vários cânceres de pele, alguns melanomas, né? Que nós marcamos a cirurgia assim que possível. Então, é muito bom poder fazer isso para a população. Realmente, assim, é engraçado isso. Muitas vezes aparece na campanha pessoas que não iriam no médico para reclamar daquela lesão, mas ficou sabendo que ia ter a campanha e aí resolveu passar. E tem vários pacientes com essa história que a gente diagnostica câncer de pele e já agenda a cirurgia para eles. E no processo de formação também do pessoal que está aqui se formando na medicina, é um momento também especialíssimo, né? De extensão, de aproximação com a população. Exatamente. Né? Sim. Na verdade, até pra gente, né? Eu falo que eu nunca saio igual de uma campanha do câncer de pele. Eu sempre aprendo alguma coisa, vejo um sinal novo, vejo uma lesão nova, aprendo e penso nos pacientes que, nossa, talvez se eu tivesse prestado mais atenção, isso aqui pode ser um ponto de apoio para os próximos pacientes, né? Uhum. Então, é sempre de muito aprendizado, assim. Não dá para sair diferente de uma campanha do câncer de pele quando você participa como médico, como dermato. Então, bom a gente repetir quando, onde que vai acontecer a campanha, professora? Bom, então a campanha nacional do câncer de pele aqui em Botucatu, ela vai ser realizada no Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores, no dia 13 de dezembro, é um sábado, então é um dia relativamente livre para a maioria das pessoas. Vai acontecer das 9 às 15 horas e todos os pacientes que quiserem ter a pele avaliada por um dermatologista serão muito bem-vindos. E bacana, hein? De graça, não paga nada. Gostaria de agradecer, então, a professora Ana Carolina Miola, que esteve conosco falando a respeito do câncer de pele. Professora, obrigado pela participação aqui no PodMed. Sucesso na campanha. Né? E a gente vai recorrer à senhora em outras oportunidades. Obrigada, também. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui. Então, da mesma forma, a doutora Isabelle Mazeto Bonini. Doutora, obrigado pela participação. Né? Bom trabalho, né? Acho que dezembro é um mês que vocês têm um trabalho bastante intenso, mas a gente espera que esse tema possa permear, né, o ano todo, que as pessoas se preocupem mais, né, busquem prevenção, busquem informação, a boa informação, e acho que a nossa obrigação enquanto instituição, né, de formação, de médicos, de enfermeiros, é trazer essa boa informação. Então, obrigado pela participação aqui com a gente também. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer falar sobre esse assunto que para a gente é tão importante no nosso dia a dia. Legal, esse foi mais um episódio do PodMed, o podcast da Faculdade de Medicina de Botucatu. Obrigado a todos que buscam os canais da Faculdade de Medicina. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.